O que o advogado precisa estudar para ser um advogado de sucesso, para crescer na carreira jurídica? Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, você está na Advocacia Simples e esse vai ser o nosso tema de hoje. Antes de começar, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo com pelo menos 2 pessoas. Assim a gente espalha ainda mais a mensagem e você ajuda também quem recebeu o conteúdo desse vídeo. Posso contar com você? Então, vamos lá. O que o advogado precisa estudar para ter uma carreira jurídica de sucesso, para crescer na sua carreira jurídica? Gente, o primeiro ponto, eu vou falar uma coisa super nova, ninguém nunca falou. Direito, tá? Eu sei, eu vou melhorar mais pra frente, mas você precisa ser bom na área, no nicho que você escolheu. Você precisa saber muito direito. Você precisa realmente se dedicar ao estudo daquela sua área de atuação. Ah, Matheus, isso todo mundo faz. Não é todo mundo que faz, não. A gente tem um monte de advogado copia e cola, a gente tem um monte de advogado Maria vai com as outras, um monte de advogado que simplesmente repete o que está sendo feito lá fora. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que estudar aquela área que você se dedicou, aquele nicho que você se dedicou e ser muito bom nele, tá? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: qual vai ser o foco da sua carreira? O seu foco vai ser na prática jurídica ou seu foco vai ser na academia? Ah, poxa, se eu quiser os dois não pode? Pode, mas é muito mais difícil, tá? Então, os estudos para academia são diferentes dos estudos para prática, dos estudos para o dia a dia. Se você vai seguir a linha de mestrado, doutorado, você tem que fazer estudos muito diferentes do que você faria se você for seguir a atuação mesmo no dia a dia, se você for militar nas trincheiras, se você for prestar consultoria, se você for atuar em processos. Muitas vezes essas áreas se intercedem, mas não é tão profundo para um lado nem para o outro. Então você tem que ter conhecimento dos dois, mas você tem que entender qual vai ser seu foco. Se seu foco vai ser o estudo para academia ou se seu foco vai ser o estudo prático, o estudo mão na massa. Eu não preciso dizer que o meu foco sempre foi o mão na massa, né? A academia, passo bem longe da academia, não por preconceito, mas porque não é compatível com a forma que eu gosto de trabalhar. Eu gosto da prática, eu gosto do dia a dia, eu gosto da mão na massa, eu não gosto muito das questões teóricas. Se você curte as questões teóricas, a academia é o seu lugar, tudo bem? Então, esse é outro ponto. Agora, na carreira de advogado, na carreira de escritório, para você crescer lá dentro, o que mais você vai precisar? Inteligência financeira. Mas, Matheus, eu fiz direito porque eu não quero saber de número. Problema seu. A vida não quer saber do que você quer. A vida quer saber do que você tem que saber. Então, você precisa ter inteligência financeira. Você precisa entender os seus números pessoais, quanto você gasta, quanto você deixa de gastar, como você pode economizar, para depois começar a entender isso no escritório. O que é um fluxo de caixa, como entra, como sai, quais são os meus custos, como eu precifico honorários, tudo isso vem da inteligência financeira. Não é chute, é técnica, é análise, é estudo. E sim, a gente vai precisar saber o mínimo de matemática para fazer isso. A gente vai saber mexer no mínimo de uma planilha para saber isso. Tem programas? Tem, mas é bom você ter esse conhecimento básico para você entender os seus números, suas entradas, suas saídas, suas contas. Você tem que ter essa inteligência financeira para saber até onde você pode cortar, onde você não pode cortar, o que você tem que investir, aonde você pode gastar dinheiro. Tudo isso é importantíssimo para a sua carreira. Outro ponto, você vai ter que saber marketing. Sim, marketing. Você tem que estudar marketing jurídico, você tem que estudar marketing geral. É interessante você saber o que está sendo feito em outras áreas, em outras carreiras, como médicos fazem, dentistas fazem, como a empresa A, B ou C tem feito para fazer a sua prospecção de cliente. E tem que converter isso para a forma que a OAB permite. Não adianta você simplesmente replicar o que tem sido feito. Aliás, não adianta nem você replicar o que seu colega advogado está fazendo, porque a maior parte dos advogados está fazendo errado. Está descumprindo, sim, o Estatuto da Ordem. Então você precisa saber como fazer corretamente. Para isso você tem que estudar marketing jurídico, você tem que estudar o Código de Ética da OAB, você tem que estudar as decisões dos tribunais de ética, para você entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, para você entender realmente o que pode ser feito. Tem um helicóptero passando, eu não vou cortar, tá? Além disso, o que mais você precisa saber? Você precisa entender de relacionamento com o cliente. Matheus, mas eu vendo direito, meu negócio é escritório de advocacia, eu tenho que saber me relacionar com o cliente? Tem. Sabe por que você tem que saber se relacionar com o cliente? Porque você é um prestador de serviço. Você é um prestador de serviços como outro qualquer.
Não tem nada de diferente, de mágico na advocacia que tenha que afastar o relacionamento com o cliente. Pelo contrário, quanto mais você investe em relacionamento com o cliente, mais clientes recorrentes você tem, mais volta de cliente você tem, mais gente de indicação vem para o seu escritório. Mas isso não se deve ao seu grande conhecimento de direito, isso se deve ao atendimento com o cliente. O cliente não quer saber qual teoria você usou, o cliente não sabe nem se você é o advogado top da galáxia ou se você é o advogado meia tigela. Ele sabe se você gerou resultado, se seu atendimento foi bom. Muitas vezes, até sem gerar resultado, você consegue reverter por um tempo com atendimento ao cliente. Então, atendimento ao cliente e relacionamento são pontos importantíssimos que você tem que estudar. Mais uma coisa que você tem que estudar? Gestão. Ah, Matheus, tudo que você falou envolve gestão. Envolve, mas não só isso. Quando você começa a crescer, a primeira pessoa que você contrata, você já tem que saber gestão de pessoas. Você tem que saber como contratar, como entender essa pessoa, como acolher essa pessoa no seu escritório. Se não for isso também, você vai ter que aprender toda a parte de gerir o seu escritório com documentos, com financeiro, com organização, com procedimentos internos para que você possa sempre fazer a mesma coisa da mesma forma. Tudo isso é gestão. E gestão é essencial também para o crescimento da sua carreira, para o crescimento do seu escritório. Já está desesperado? Pois é, a gente fica assim todo dia, o desespero é normal. Mas não quer dizer que você precise saber muito sobre tudo isso, tá? Você tem algumas opções. Primeiro ponto é, você pode terceirizar algumas partes desse serviço, certo? Pode, perfeitamente possível. Mas, mesmo para terceirizar, você tem que ter um entendimento. Mas, mesmo para terceirizar, você tem que ter um entendimento básico da coisa. Se você vai terceirizar o seu financeiro, você precisa ter um entendimento básico do seu financeiro. Senão você pode ser enganado. Se você vai terceirizar o atendimento ao cliente, você tem que ter um entendimento básico para saber que tipo de retorno esse atendimento tem que te trazer. Quando está sendo um bom atendimento ou um atendimento ruim. Você não precisa ser o especialista máximo na área, mas você precisa ter um mínimo de entendimento. Mesma coisa com o marketing. Muitas vezes o advogado terceiriza o seu marketing para alguma agência, para um terceiro fazer, e esse terceiro viola o estatuto da OAB, porque não conhece ou porque tem pouco conhecimento. Então, o advogado também precisa entender disso, tá? Qualquer terceirização que você faça, você tem que ter um entendimento básico, você tem que ter estudado sobre isso. Outra saída é você ter sócios complementares. Você vai ter o sócio do relacionamento, o sócio da prospecção, o sócio da gestão. Tudo isso você pode ter. Só que, mesma coisa, você também tem que ter um conhecimento básico até para permitir a conversa entre os sócios, para permitir o debate, para vocês decidirem juntos, sem prevalência de ninguém, qual vai ser o rumo do escritório, quais vão ser as próximas ações a tomar. Bom, essa foi a lista pequena de tarefas, de atividades que você precisa estudar, de conhecimentos que você precisa acumular para ter um escritório de sucesso, para ser um advogado de sucesso. Eu sei que não é fácil, mas se fosse fácil, todos os advogados seriam bem-sucedidos, a gente teria 1.200.000 advogados extremamente ricos no país, não é verdade? Bom, espero que essa dica tenha ajudado a tornar a sua advocacia um pouco mais simples, que tenha clareado um pouco a sua visão sobre as habilidades necessárias do advogado, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!